Por ser advogado especialista em concursos públicos e servidores públicos, eu tive interesse nesse meu ramo de atuação em dar uma verificada nos estados em que eu atuo mais constantemente, seja Alagoas, no qual eu sou natural, seja o estado de Sergipe, seja o estado de Pernambuco, são os estados vizinhos em que eu atuo nesse nicho jurídico dos concursos públicos, e fiz um levantamento nas quais os gestores que perderam os mandatos, os gestores passados, as gestões passadas das administrações públicas que fizeram concurso público e que ainda estão em vigência esses concursos públicos, eu notei que muitos deles convocaram, nomearam e deram posse. E com a nova gestão agora de 2021, vários desses gestores, ao tomar conhecimento dessas convocações de nomeação e posses lá no ano passado, muitos desses servidores, desses concursados, desses aprovados dentro das vagas que foram nomeados e tomaram posse, muitos deles entraram em exercício e já estavam percebendo os rendimentos do serviço público que logrou isso no cargo que se submeteu nos concursos públicos. E essa nova gestão, esses novos gestores que foram eleitos no ano de 2020 para o exercício 2021 a 2024, percebi que eles decretaram algumas situações, por exemplo, de exoneração desses aprovados dentro das vagas. Eles pediram atos e decretos de exoneração desses aprovados dentro das vagas, por diversas justificativas, cada uma qual com sua peculiaridade de cada município. Uma delas foi exatamente a questão da lei de responsabilidade fiscal, do orçamento público, do dinheiro que talvez não teria por conta daquela convocação, nomeação em posse, daquele aprovado dentro das vagas. Ora, primeiro passo que a gente vê nisso é, se faz um concurso público e existem vagas em aberto para esse concurso público, 2, 3, 4, 5 vagas para aquele determinado cargo, e um gestor, ele chama aquele aprovado dentro das vagas, então é porque ele viu, primeiro, se faz um levantamento desse é porque se viu que necessita daqueles aprovados, necessita daquelas vagas. Segundo, se o gestor ele chama, se a administração pública ela chama no meio da posse, é porque exatamente necessitou daquela mão de obra para trabalhar efetivamente no serviço público. E como é que a nova gestão vem dizer que existe pendências financeiras na qual não irá suportar se fosse mantido aquele aprovado, aquele empossado do concurso público vigente. Isso infelizmente, uma lástima. É uma lástima, é um ato arbitrário, é um ato ilegal perpetrado por essa nova gestão que não quer assumir o compromisso constitucional, exatamente, de dar posse e exercício ao cargo àquelas pessoas que logram vitória, êxito no concurso público, que é a única forma de investidura nos cargos públicos, é através de concurso público. Outras formas de atos exoneratórios, de decretos de exoneração, que verifiquei nessa situação dessas novas gestões que estão aí, então, tomando vez das administrações públicas, são as questões com relação à lei das eleições, que eles dizem que não podem nomear e dar posse no período de 3 meses antes e no período até a posse dos eleitos, com relação à nomeação e posse dos concursos públicos. Também essa tese, ela cai por terra, é arbitrária, é uma forma ilegal esse ato exoneratório com base nessa assertiva, em virtude de que se esse concurso público foi homologado antes de 3 meses, fora dos 3 meses que antecedem as eleições, no caso, as eleições do ano passado foram em novembro. Se eles nomeassem em julho a junho, antes de agosto, que são os 3 meses antes da eleição, se ele nomeasse, desse posse a esse pessoal dentro desse prazo de 3 meses, mas que esse concurso tenha sido homologado antes de agosto, não tem qualquer impedimento legal para que esse gestor que perdeu o mandato, aquele do ano passado, convocasse, nomeasse e desse posse aos aprovados do concurso público. Outras formas também que a gente vê nesse levantamento que eu fiz de tantos municípios que estão fazendo isso, tantos novos gestores que estão fazendo isso, foi a questão que a gente sempre também vê em outros momentos, mas foi a questão de dizer que se não tem orçamento para poder pagar esses aprovados,
Então, por que se mantêm contratados? E é aí que eu passo essa informação a vocês que sofreram esse ato. Que sofreram esse ato aprovado no concurso, nomeado e empossado. Que sofreram esse ato arbitrário e ilegal. Fiquem monitorando se esses gestores que assim decretaram esse ato de exoneração, se assim eles justificarem que é por falta de dinheiro, que o orçamento não engloba, não comporta, então você que está em prejuízo, você empossado que ficou em prejuízo, que foi exonerado, que esteve suspenso os seus vencimentos, que o seu ato de nomeação e posse foram suspensos, fique de olho nos contratos, porque a administração pública não pode parar, ela de forma nenhuma para. E muitas mãos de obras utilizadas nessas gestões, a gente verifica que são os contratados. Então, se precisa de mão de obra de contratado, é necessário que se precise efetivamente dos aprovados no certame. Então, essa é uma informação que, por ser especialista em concursos públicos e servidores públicos, fiz esse levantamento e vi que as duas causas maiores desses atos exoneratórios das novas gestões são exatamente a questão da lei das eleições, que eles alegam que veda a nomeação em posse nesse período, e outra é a questão do orçamento, que está pouco, que bate na questão da lei de responsabilidade fiscal, que diz que o orçamento não tem condições de arcar. Então, se não tem condições de arcar com efetivos, também não podem ter condições de arcar com comissionados e de contratados, esses que estão exercendo as funções dos cargos previstos lá no edital desses concursos.